Os Estados Unidos estão enfrentando uma crise silenciosa que a grande mídia raramente explica com a profundidade necessária. Não é uma crise militar, não é uma crise de recursos naturais, é uma crise de capital humano altamente qualificado. E é exatamente no epicentro dessa crise que reside a maior oportunidade migratória da nossa geração para profissionais qualificados brasileiros de elite. Segundo dados oficiais da Associação Médica de Médicos aqui dos Estados Unidos, projetados para os próximos anos, os Estados Unidos enfrentarão uma escassez de até 86 mil médicos até 2030. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos vai além, projetando uma falta de quase 190 mil médicos até 2037. E, em paralelo, o mercado corporativo americano busca desesperadamente executivos e empresários capazes de injetar inovação e capital para uma economia que precisa se manter competitiva de forma global. A nação mais poderosa do mundo precisa de mentes brilhantes, eu já falei isso várias vezes. Eles são de médicos experientes, empresários visionários e executivos com histórico de resultado. E a lei de imigração americana foi cirurgicamente desenhada para atrair executivos desse perfil, recompensando a excelência com um prêmio máximo, a residência permanente, o cobiçado Green Card. Meu nome é Bruno Losso. Eu sou especialista em imigração, sócio fundador da SLS Legal e hoje nós vamos dissecar a engenharia legal por trás dos vistos de alto ticket, como o EB2NW, o L1A, o EB1A. Existe um mito profundamente enraizado na mentalidade do profissional brasileiro. A crença de que emigrar legalmente para os Estados Unidos exige obrigatoriamente um empregador americano disposto a patrocinar o seu visto, o famoso sponsor. Essa narrativa cria uma barreira psicológica intransponível. Afinal, por que um hospital americano ou uma corporação americana passaria por um processo burocrático exaustivos para contratar um engenheiro se eles podem contratar um cidadão local? Difícil essa dúvida. A dissonância cognitiva ocorre quando confrontamos esse mito com a realidade da legislação federal americana. A verdade é que o sistema migratório dos Estados Unidos, fundamentado em princípios de livre mercado e extração de talentos, possui mecanismos de exceção poderosos. O mais notável deles é o National Interest Waiver, o NW, dentro da categoria EB2. O Congresso americano entendeu que, em certas circunstâncias, exigir uma oferta de emprego e uma certificação laboral seria prejudicial aos próprios interesses da nação. Se o profissional possui habilidades excepcionais ou grau acadêmico avançado e o seu trabalho beneficia diretamente dos Estados Unidos, o governo simplesmente dispensa a necessidade de um empregador e você se torna o seu próprio patrocinador. Isso não é uma brecha na lei, não é um atalho obscuro, é a aplicação pura e direta da política americana, desenhada para fortalecer a infraestrutura nacional através da importação do que há de melhor no mundo. Talvez os Estados Unidos seja o país que mais pode fazer isso. Para médicos, por exemplo, existe a categoria específica, o Physician National Interest Waiver, voltado para aqueles que concordam em atuar em áreas em escassez de profissionais de saúde. Para entender a magnitude dessa oportunidade, precisamos analisar os dados concretos do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, o USCIS. Entre os anos fiscais de 2018 e 2023, as taxas de aprovação para o NW flutuaram acima de 90%. Houve um pico de demanda extraordinário, com o volume de petições saltando de pouco mais de 22 mil petições em 2022 para mais de 63 mil em 2024. Naturalmente, com o aumento da demanda, o governo americano elevou a régua. A taxa de aprovação sofreu uma correção severa em 2024, caindo para casa dos 43%, antes de demonstrar sinais de recuperação e estabilização no final e no início, metade do ano 2025. O que esses números nos dizem? Eles gritam uma verdade inegável. A era das aprovações fáceis e dos processos mal estruturados já terminou. O USCIS está separando o joio do trigo. Hoje, a aprovação de EB2NW não depende apenas do seu currículo, depende da capacidade do seu advogado, do seu escritório de advocacia, de traduzir a sua trajetória profissional para a linguagem estrita do precedente legal que rege essa categoria. E esse precedente tem nome e sobrenome: Matter of Danassar. Em 2016, o Escritório de Apelações Administrativas estabeleceu o padrão definido para o National Interest Waiver através do caso Matter of Danassar. Esse caso destruiu a subjetividade anterior e criou um framework analítico rigoroso. Se você quer o Green Card sem oferta de emprego, você precisa vencer esse teste. O teste da Danassar não é quão bom você é no que você faz, é sobre o impacto que o que você faz terá nos Estados Unidos. A engenharia de uma petição perfeita repousa sobre 3 pilares inegociáveis: mérito substancial e importância nacional, posicionamento estratégico e o benefício da dispensa, waiver. Se você falhar em provar qualquer um desses 3 pilares, a sua petição será negada, independentemente de quantos diplomas você tenha pendurado na sua parede. Agora vamos dissecar cada um deles e entender como aplicá-los à realidade dos médicos, dos empresários e dos grandes executivos. Primeiro pilar: o seu empreendimento proposto deve ter mérito substancial e importância nacional. Atenção à palavra empreendimento proposto.
o USCIS não está julgando a sua profissão de forma abstrata. Eles querem saber exatamente o que você planeja fazer aqui nos Estados Unidos. Para o médico, por exemplo, o mérito substancial é evidente: salvar vidas e promover a saúde pública. A importância nacional se materializa quando demonstra que sua atuação ajudará a mitigar a crise de escassez de médico que mencionamos no início desse vídeo. Se você atua em uma área carente, o argumento se torna ainda mais robusto e forte. Para o empresário ou executivo, a importância nacional não se resume a abrir uma empresa e gerar lucro para si mesmo. O argumento deve focar na criação de empregos para trabalhadores americanos, no impacto econômico regional ou no avanço tecnológico de uma indústria específica. O segundo pilar é você estar bem posicionado para avançar com o seu empreendimento. É aqui que o seu currículo entra em cena. O governo americano pergunta: tudo bem, a ideia é ótima, mas por que devemos confiar que você é a pessoa capaz para executá-la? É nesse momento que apresentamos o seu histórico de sucesso, suas publicações, o crescimento das empresas que você geriu, cartas de recomendação de autoridade no seu campo e prêmios recebidos. É a prova empírica da sua competência. E finalmente, o terceiro pilar e o mais complexo, o benefício da dispensa. Temos que convencer o oficial de imigração de que, no balanço geral, seria benéfico para os Estados Unidos dispensar a exigência de uma oferta de emprego. O argumento central aqui é a urgência e singularidade. No caso dos médicos, a necessidade da saúde pública supera o interesse de proteger o mercado de trabalho local. Já para os empresários, a capacidade de gerar emprego e inovar justifica a dispensa da burocracia tradicional. E é importante fazer um parênteses estratégico aqui para os empresários. Muitas vezes o caminho mais inteligente não é começar direto pela EB-2NW. O visto L1A, destinado a executivos e gestores transferidos de empresas multinacionais, permite que você estabeleça as operações da sua empresa aqui nos Estados Unidos de forma rápida. Uma vez que a empresa americana esteja tracionando, você constrói uma base sólida não apenas para o seu L1A, mas para uma futura transição para o Green Card através do EB1C ou do próprio EB-2NW. O Brasil, aliás, é o segundo maior país que abre empresa nos Estados Unidos utilizando o L1A. A realidade profissional do Brasil é marcada por um teto de vidro. Você atinge o ápice da sua carreira médica ou empresarial, mas esbarra nas limitações estruturais, econômicas e de segurança pública que fogem do seu controle. Já a legislação americana, pautada por uma visão conservadora de valorização do mérito individual e do livre comércio, oferece uma infraestrutura que o seu talento escale sem amarras. Em março de 2026, o Visa Bulletin mostrou que a categoria do MW estava current, ou seja, sem fila para brasileiros. Isso significa que, do ponto de vista de disponibilidade de vistos, as portas estão abertas. Mas a janela de oportunidade exige precisão cirúrgica na execução. A imigração baseada em emprego para os Estados Unidos não é uma loteria, é uma auditoria implacável do seu valor para a sociedade americana. O Green Card não é um favor que o governo te concede, ele é um investimento estratégico que a nação faz no seu potencial. O mito de que você precisa de alguém para abrir essa porta para você não passa disso, um mito. A chave sempre está na sua trajetória. Se você é médico, empresário ou executivo de alto escalão e entende que o seu perfil se alinha com a excelência exigida pelo sistema americano, o próximo passo não é perseguir mais vistos ou procurar por mais advogados ou escritórios de advocacia. O próximo passo é a análise do seu currículo. Aqui embaixo ou aqui do lado, no primeiro comentário fixado na descrição desse vídeo, há um link direto para o site da SLS Legal. Lá você preencherá um formulário de avaliação e eu ou a minha equipe analisaremos o seu caso e a viabilidade sobre a ótica estrita do Matter of Danassar e entraremos em contato. Não fique à mercê da desinformação. Clique no link, submeta o perfil e descubra se você está pronto para o maior movimento estratégico da sua carreira. Eu sou Bruno Lócio e te vejo aqui comigo.